Olá, advocacia e graduandos também. Estamos no nosso podcast da OAB, podcast das OABs. Estou aqui com o presidente da OAB do Tatuapé, que honra, Tiago Massicano, ao lado a nossa secretária adjunta da OAB São Bernardo do Campo, Adriana Preti, e do meu outro lado, em frente aos protagonistas Massicano e Preti, está aqui o Navarro, o doutor Navarro, que é advogado, milita na área do TED e, com certeza, vai ser muito importante o conhecimento que ele vai compartilhar conosco, né, e com todos os telespectadores, um pouquinho sobre ética, a diferença entre propaganda e publicidade. Sempre me perguntam isso, Navarro, com certeza vão te perguntar muito o que pode e o que não pode, falar dos provimentos, o provimento 205 de 2021, citar as principais diferenças do 205 com relação ao 94 de 2000. Enfim, aquelas dúvidas frequentes da advocacia, do estudante de direito, por que não, né? E principalmente do jovem advogado, porque eles pilotam bastante, né, Massicano, as redes sociais, eles já têm, certamente eles são de outra geração, né? Então eles estão muito à frente nisso e, claro, eles querem utilizar as ferramentas que estão ao alcance para que eles possam mesmo expandir não somente a advocacia, quanto, por que não falar, a captação do cliente, mas a captação no sentido do que pode, né, Navarro? Então, vamos passar a palavra um pouquinho para o doutor Massicano, nosso presidente da OAB do Tatuapé. Bertanha, um grande prazer estar aqui. Queria agradecer a Preti, o Navarro. É um prazer imenso compartilhar esse momento tão especial com os acadêmicos de direito, com os estudantes de direito, com a advocacia. Eu acredito que é um tema muito importante sobre o marketing jurídico, sobre a questão das redes sociais. A gente enfrenta hoje, na frente da subseção, vários questionamentos sobre esse tema. E eu acho que a gente vem para esclarecer. Eu acho que é um momento muito bacana. Nós, como à frente de subseções pujantes, devemos ter essa obrigação de não somente abrir o processo ético, mas ensinar preventivamente, porque, às vezes, o advogado que está entrando, Bertanha, ele não sabe o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, não vem lá um manual. Olha, você não pode fazer isso, aquilo. E esse bate-papo eu acho que vai ser muito bacana, né, Preti? Sim, eu com acho certeza. que... obrigado pelo convite, obrigado, Bertanha. Tamo junto. E o Imagina. que você acha, Preti, disso tudo? Nós que agradecemos, eu agradeço a sua presença aqui, do Navarro, doutor Navarro, doutor Bertanha. E eu, como professora, sempre comento com os alunos nos preparatórios para o exame da ordem. Galera, é o seguinte, ética salva no exame da ordem, desde a minha época e até os dias atuais. Mas não é só para a prova. Eu falo para eles, a gente precisa realmente conhecer os nossos direitos, nossas prerrogativas e as possíveis infrações que, eventualmente, que nós não queremos cometer. Então, é algo que eu bato muito na sala de aula, porque é algo, de fato, que não... muitos advogados recém-ingressantes, né, na nossa profissão desconhecem, acabam, entre aspas, né, memorizando ou decorando todas aquelas normas do Estatuto, do Regulamento Geral, do Código de Ética e Disciplina, mas a gente precisa trazer esse olhar e voltado para as novas tecnologias, para o nosso mercado. Mudou muita coisa, né, desde a época que eu me formei. E, Preti, como disse o Massicano, a gente acaba punindo, né? A gente está à frente, porque nós somos diretores Sim. da OAB, né? Sim. Então, a gente acaba estando na linha de frente e a gente é o que mais ouve, né? Vocês estão aqui para punir e tudo mais. Sempre que a gente tem uma solenidade, principalmente entrega de carteira, eu sempre falo muito. O TED, eu tenho certeza absoluta que ele não está para punir. É o caráter pedagógico. Sim. Então, a questão é entender. Só que também, né, Navarro, eu acho que é aí que você tem um pouquinho a fala para você se apresentar e tecer breves comentários sobre isso, que é a questão do seguinte, não é que o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e Disciplina, o provimento, não é que você não pode fazer nada, porque é assim que a jovem advocacia, sobretudo a jovem advocacia, ela chama, né, o Estatuto, que não posso fazer nada. Não, você pode fazer tudo, desde que você esteja com o Estatuto debaixo do braço, para você entender a tua limitação, mas o que você pode fazer, os seus subterfúgios, vamos dizer assim. É verdade. Boa noite a todos que
Aí, ó. Já caí no boa noite, hein? Eu quase caí nesse boa Mas noite. tem que deixar esse boa noite. E aí um fala bom dia, e aí fica E o tudo outro certo, fala porque a boa gente não tarde. sabe se é boa noite, se é bom Verdade. dia, Não, entendeu? Vai ser tudo, vai ser boa tarde. Não, você coloca aqueles erros de gravação. Você pergunta ou você pode já... Não, eu sigo adiante. Tranquilo. Só boa noite mesmo que escapou. Fala, olá, pessoal. É verdade, meu caro Bertanha. Cumprimento a todos que nos ouvem aqui. Espero que esse bate-papo possa ser de grande valia para todos aqueles que militam no direito, já estejam na advocacia ou estejam iniciando ou prestes a ingressar na profissão. É importante a gente discutir ética e, de fato, como o Bertanha bem colocou, o Tribunal de Ética é um órgão que não existe com o papel primordial de punição, mas sim exercer um caráter pedagógico de mostrar para a advocacia como ela deve se portar. Afinal de contas, exatamente o que você acaba de dizer, Bertanha, a advocacia pode fazer muita coisa em termos de publicidade, desde que seja feito da maneira adequada, desde que se observe as regras da advocacia, desde o estatuto, passando pelo Código de Ética, e, no caso da publicidade, o provimento que trata da matéria. Temos um provimento recente, de 2021, que vamos poder falar nele ao longo da nossa conversa, mas, de fato, é importante essa conscientização para o cumprimento das regras que vão permitir que a publicidade seja feita da maneira adequada e, com isso, evitar quaisquer transtornos aí perante os nossos órgãos correicionais. Você até falou, né, da publicidade. O que é, Navarro? A propaganda é o tom apelativo. Vamos falar isso para memorizar. A propaganda é o tom apelativo. A propaganda é a venda do serviço, é a captação indevida. E a publicidade é o conteúdo, é você dar uma informação e você atrela o seu nome a uma informação de conteúdo, como uma tese, como um acórdão que você não junta o acórdão, mas você menciona a tese que você enfrentou naquele acórdão, naquela sentença. Para o pessoal de casa, para entender, é isso? Perfeitamente. É nessa linha que a gente deve entender que a publicidade é permitida, tanto é que ela é regulada. O que não se pode fazer é a propaganda. E o que vai diferenciar a publicidade da propaganda é justamente que a publicidade tem caráter meramente informativo, ou seja, a pessoa, no caso o advogado, pode trazer uma série de informações que venham a despertar o interesse de potenciais clientes e acabem o procurando, mas sem que seja propriamente um anúncio expresso de serviços que estão sendo oferecidos a quem não procurou esse profissional. Perfeito. Então, é nesse sentido mesmo. Eu acho que é bacana você mencionar isso, Navarro, e assim, com propriedade, o Bertanha vem falando sobre publicidade e propaganda, porque ele foi presidente do TED aí por muitos anos. Acredito que, em sua grande maioria, né, Bertanha, a discussão era essa: o que é publicidade, o que é propaganda. E é um tema que é muito relevante, porque na faculdade não se ensina isso. Não se ensina. Se ensina a passar na OAB, né? Você sabe, a Adri falou que a ética é muito importante no exame da ordem. É mesmo, né? E parece que a faculdade, pelo menos a minha, me preparou só para isso. Para eu enfrentar, no meu tempo eram 10 questões, agora são 8, né? 8, A Adri, que está por dentro aí do exame da ordem, melhor do que ninguém, mas são 8 questões. Mas a faculdade, eu percebo que nos prepara para isso. Então, você sabe o que meu professor de ética falava? Pense o seguinte: quando você tiver as 10 questões, o advogado não pode fazer nada. Põe lá, você vai passar. E, de fato, é assim que a gente já é ensinado na graduação, como que ele vê o professor de ética falando isso sobre ética. Então, você já cria aquela barreira. Pô, então, ética não pode nada. Então, você já vai para o seu órgão de classe sabendo que é punitivo. Sim. Né? E fala uma coisa para mim, Massicano. Você estando à frente da OAB lá do Tatuapé, que parabenizo pela tua excelente gestão, e aproveito e peço para o pessoal, sigam a OAB Tatuapé, que é no Instagram, que é aberto, né? Sim. Mas sigam também a OAB São Bernardo do Campo no Instagram, porque a gente é a nossa melhor comunicação, né? Com o advogado e com o estudante. Mas o que você vê lá que chega para você de reclamação, não somente do pessoal, mas dos próprios advogados?
Então, é muito a discussão do que pode e não pode, né? Como a lei, como o nosso código de ética e os nossos provimentos, eles são muito extensos de possibilidades, ele não vem ali uma determinada condição que pode ser realizado, mesmo porque seria também um assunto que seria com páginas e páginas e não acabaria. A gente diz lá no direito que não é um sistema, ele é um sistema exemplificativo, ele não é um sistema que a gente tem a qualificação de ponto a ponto para ser abordado. Então, ele surge inúmeras possibilidades. Então, a gente está discutindo aqui, surge uma rede social que é o Trends, e aí já não tem um provimento que vai abordar sobre o Trends. E aí a rede social do Trends, o que eu posso divulgar, o que eu não posso. Eu acho que o estudante, o advogado que está nos assistindo agora, ele precisa entender o conceito básico do provimento e, dentro disso, ele usar como hermenêutica para todas as outras discussões e aplicáveis no dia a dia. Então, assim, publicidade e propaganda. Ele entendeu esse conceito, ele vai utilizar isso para todas as outras determinadas questões que ele vai utilizar, tanto na rede social, como no website dele, como, às vezes, até numa conversa, né? No dia a dia, num determinado fato. Até um ponto interessante, Bertanha, eu tive agora na conferência de Bauru, e teve um painel da Jovem Advocacia que me chamou muita atenção, que era um vídeo, e ele colocava um negócio muito acima, né? Um negócio que evidenciava, era um advogado que passava com uma Kombi, não sei se vocês já viram esse vídeo, Já vi. e ele falava, alô, o carro do advogado está passando, problema com o divórcio? Tomou chifre? Isso existe mesmo? Né? Não, ele era uma ele só polemizou. como é que fala? Eu tenho um termo para isso. Era uma sátira. Tá. Era uma sátira que ele passava como se fosse um caminhão, uma Kombi da pamonha, sabe? Sim. Atenção, problema com chifre, nós resolvemos e blá blá blá. Então, assim, é um negócio que, para nós olhando, fala, meu Deus do céu, choca. Mas aquilo chama atenção. Porque ali é que mostra exatamente o que é publicidade e o que é propaganda. E o que é venda de serviço e o que é caráter informativo, entendeu? Exato. O que Então, pode e o que não pode fazer, né? E você pensa, aqui a gente teve há pouco tempo atrás, aqui que eu digo no ABC, né, na região, não vou falar que é São Bernardo do Campo especificamente, o Black Friday habeas corpus por metade do preço. Isso existiu, isso é tão absurdo quanto a tua fala. Você tá do brincando caminhão que de teve pamonha. isso? Sim. Meu Isso Deus aconteceu. E é isso que a gente fica triste, pelo seguinte, a gente que eu digo diretor da OAB, nós três, mas o Navarro como também advogado que milita no Tribunal de Ética e Disciplina, e quantas palestras o Navarro não faz, até porque você sempre cita, duas que eu assisti, aquele caso você está nos Estados Unidos e tem aquele painel na estrada, comece a viver, divorcie-se. Então, ou seja, é apelativo. Mas lá, na América, a regra é outra. O escritório de advocacia tem capital aberto, você pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a questão você acaba sempre falando o que pode e o que não pode, através de uma palestra, seja nós como diretores de ordem, e aí a pessoa que faz certinho olha para você e faz assim, ó. E aí? O que você me diz? Porque, eu estou fazendo, aí de repente você faz isso. O cara anunciando no elevador. Isso aconteceu também aqui em São Bernardo. Ele anuncia no elevador, naqueles painéis do elevador. Então, assim, de certa forma, é uma linha tênue do que pode e que não pode. Sim. Você falar um caso absurdo como esse, parece que não tem dúvida. Mas, de verdade, eu me deparo, depois de 23 anos de advocacia, eu me deparo e falo assim, agora, isso aqui eu posso? Porque, de fato... Com 23 anos. 23 anos de advocacia. Eu tenho dúvida. A gente tem dúvida, é verdade. Você sabe, por que a gente chega num momento da nossa vida profissional que, de repente, você está um pouco mais tranquilo e fala, na dúvida, não vou fazer. Eu não vou postar. Mas eu falo, mas sacanagem, eu queria saber se eu posso postar isso. Estou falando, eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se isso, como é que isso vai ser recebido
pelo nosso Tribunal de Ética? Sabe que seria legal você falando aqui, a gente tá dialogando, né? Dialogando, né? Não seria bacana, dentro do Tribunal de Ética, ter um canal de serviço de atendimento de dúvidas, que a gente conseguiria ter um canal mais prático do que abrir um processo Um ético? helpdesk, como a Um gente já tem, helpdesk. né? Navarro vai falar que não pode. que É, não pode. Porque eu já estou dando spoiler, então. porque é o deontológico, né? E o deontológico, quantas pessoas vão se reportar para o TED 1 e quanto tempo sai a tua resposta? Já passou o feeling do Bom, que você verdade. queria fazer? Quanto tempo Vai o, dar te- tempo. o deontológico está levando para trazer essa suscitação de dúvida? Olha, o TED1 tem sido muito rápido. Olha, Essa então, o gestão Navarro é ainda político, não ele está tive- defendendo o TED. Essa Muito. gestão ainda não tive a oportunidade de fazer nenhuma consulta, mas até a gestão passada, em cerca de um mês, já estava sendo Putz, é julgado. pouco, é Então, pouco. para fazer algo assim, digamos que mais esquematizado, planejado, eu chatbox. creio que é um tempo bem razoável. Isso daí até quando eu presidi a comissão de ética, a Adri era diretora da OAB, eu presidi a comissão de ética de São Bernardo, eu até pensava em ter essas perguntas e respostas, mas se você é específico na sua pergunta, o que o TED me deu de retorno quando eu suscitei, a subjetividade. Você vai falar que pode, é a sua percepção, Sim. mas de repente ele vai usar isso como dizendo, ó, o presidente da comissão de ética disse uma Disse que eu resposta rápida podia. que pode, mas não pode. É. Porque é subjetivo. Então, é uma linha, eu falo, gente, Muito é uma tênue. linha tênue. Fala, Adri, Não, quantos anos você tem de Não vou advocacia? falar, não posso contar essas Não, mas coisas tudo no bem. ar. Mas você está sempre no dia a dia. Eu tenho. Você tem 3, dúvida, não 4 tem? anos, né, Tenho, Prete? uns 3, 4 anos, mais 3 umas 2 meses, eu ia décadas. Não, a gente vinha conversando sobre isso agora no caminho. Poxa, eu também tenho 20 e tantos anos de formada e eu tenho dúvidas. E aí, o que eu faço? E eu falo para os alunos em sala de aula, porque aí também a linha é muito tênue, mas é preciso um bom senso, não é? Além de você conhecer os limites do Código de Ética, do Estatuto, porque independe da ferramenta que você vai usar, como você falou, né, Mascano? Independe se é presencial, se tantos meios que nós temos hoje, muito mais fáceis. Imagina, quando nós nos formamos... Não Era tinha podcast. Gente, era por indicação, cartão físico. Sim. Quando alguém solicitava, alguém indicava, ligava para o seu telefone fixo no escritório. Não Sim. tem Páginas mais. amarelas Nem da telefone lista. fixo a gente tem mais. Páginas Pois amarelas. é. Então, assim, mesmo. mudou muito. Agora, eu me valho dos meus amigos da ética para falar assim, olha, doutora, minha amiga que é da ética, será que eu posso fazer isso? Hoje, então, assim, e a gente discute muito isso. Será que... temos essas orientações, até acho que é importante você buscar essa orientação. E tem que punir, sim, quem ultrapassa esse limite de forma escancarada, porque é o que você falou, eu falo isso na sala de aula. Peraí, eu faço tudo certinho? Por que o doutor da esquina É injusto, né? vai É Sim, injusto isso. sim. captar essa clientela toda, né? A gente tem hoje E uma nós não. força, né, Então- disso aí, principalmente com a advocacia predatória, que vão se dizer, Isso, né? sim, sim. A gente tem É, aí, infelizmente. tem advogado distribuindo 2.000 processos no dia, Sim. 3.000 processos. Uma massificação Entendeu? Então, e captação. e uma captação indevida. Então, eu acho que assim, nós trabalhamos tão firmes para manter uma questão do senso de justiça na advocacia e uma questão de princípios éticos. Eu acredito que a gente tem que manter, concordo com você, Prete, manter o rigor. Porque a partir do momento que a gente abrir, aí a boiada passa, a gente não consegue mais ter o controle mesmo. Acho que o Navarro Vamos também massacrar pode o falar. Navarro. Vamos. Navarro. Navarro, a gente... Ele vai cobrar consultoria, porque eu só Vai. quero saber. Ele Não tá, vai. não, porque eu fiquei sabendo que ele cobra por Ele hora, vai- entendeu? Ele vai cobrar da OAB de São Bernardo. Vai fica cobrar, então tá bom. tranquilo. Então, ó, Os não tem convidados- fatura na OAB a Tatuapé, OAB tá? Tatuapé é mais rica. Nada, a OAB Mas, não ó, vai pagar, não. divide Ó, aí. Tatuapé, né? Eu vou falar uma coisa. A gente vai perguntar e você fala se pode e se não pode. Não precisa... um jogo de... Boa, gostei. Vamos Gostei. fazer. Porque é isso que... Vamos pegar as coisas que a gente queria principalmente o jovem fazer. advogado também tem Vamos fazer um dúvidas. jogral. Você vai, pode, não pode, a gente vê, Boa, discute. gostei. Aí eu vou respondendo assim, né? Procure o TED1, faça uma consulta Se a gente deontológica. ficar inconformado, você tem que explicar por que não pode. É isso aí, concordo. Ó, Eu achei legal. Separa uma, eu vou Já, começar. já tenho tô 4 com no sono gatinho. também. tenho Introdução. várias. Toca Ó, o barco. É o seguinte,
muita gente me faz a pergunta nesse sentido, posso fazer? Ou, às vezes já com dolo eventual, assim, de falar, o que vai acontecer se eu fizer isso? E eu costumo falar assim, Dolo pode ser que eventual. você faça a vida inteira e nunca aconteça nada. Mas pode ser que no mês seguinte apareça uma representação. Vai depender de alguém levar isso a conhecimento do Tribunal de Ética. Sim. Então, essa sensação de injustiça, muitas vezes, decorre do fato de que tem pessoas que fazem, e isso é notório, e nada acontece. Às vezes até acontece e ninguém fica sabendo. Porque outro detalhe importantíssimo para quem está nos assistindo e estudante de direito. Porque ele está fazendo e não está acontecendo nada. Às vezes está acontecendo, a gente discutiu aqui alguns casos, Verdade. mas o processo ele é sigiloso. Ele não tem o caráter punitivo de divulgar para a sociedade, olha, aquele advogado está fazendo isso. Não. O caráter punitivo do TED, por ser sigiloso, é para ensinar aquela pessoa, olha, você não pode fazer isso. Como você fez, você vai ser condenada a uma suspensão, uma advertência, entendeu? E vamos lá, Massicano? Vamos. Somos advogados, somos garantistas. Ah. Nós temos que garantir a Constituição, ampla defesa, devido processo legal. Ou seja, é óbvio que nós, eu falo nós por sermos diretores, mas é óbvio que o TED não vai punir um colega sem ter todos os meios, exaurir todos os meios para ele se defender. Sim. Então, é lógico que você não vai fazer aquela justiça de falar, não, eu quero agora. Não, Isso não não- existe. não é Então, uma ele vai ter autotutela. defesa, ele vai ter as provas, ele vai trazer as Tem o testemunhas. devido processo Devido legal, né? processo legal. Então, não é assim. Mas o advogado que nos assiste agora, o estudante de direito, tem que abrir muito o olho, porque às vezes ele comete uma infração com pena de censura, mas X censuras, você vai para uma suspensão. X suspensões, você vai para uma exclusão. Então, de repente, aquele dolo eventual, tirando o eventual e vindo para o dolo, ele conta com a sorte. Porque fala, uma propaganda exacerbada, não vai acontecer nada, uma censurinha, hein? Eu tenho Todo primariedade, mundo faz. já perdeu. Já perdeu, já converteu uma vez. A segunda vez, aí vamos lá, você vai ter uma suspensão de 1 mês a 12 meses, mais multa, mais exclusão numa reincidência. Gente, eu peguei um caso, eu nunca deixo de falar, porque isso me chocou. Depois de uma sessão do TED, em que a pessoa teve a exclusão, claro que isso é referendado no conselho, mas teve a exclusão, ele foi procurar, falando, como é que eu faço para ter a minha carteira? Ele não entendeu. Ele não entendeu o jogo. Ele não entendeu que foi excluído. Nós estamos falando para advogado. É triste Deus. isso. Vamos para o ping-pong, vai? Vamos para o ping-pong. Vamos lá. Sentença. Estou com uma sentença linda, maravilhosa. Coisa mais maravilhosa do mundo. 5 anos para sair essa sentença. E eu queria fazer um quadro. E queria colocar aqui, ó. Eu queria colocar ela aqui. Você deve estar cheio de quadro, então, lá em Bertanha, no seu escritório. Nem, Aí. nem cabe mais Perdemos bastante também. Porque posso ou não posso publicar a sentença? O acórdão? Não pode. Eu fico inconformado com isso. Não posso por quê? E se eu não colocar o nome, as partes? Aí pode, né? Aí que está. Por isso que as respostas, na grande maioria, são depende. Ah, Depende do quê, não. né? Olha, Advogado. eu estava me Sabonetão. segurando aqui, Essa é a resposta porque de eu advogado. tinha certeza que ele ia falar depende. Depende, né? Ó, se você falar depende pra mim, eu não vou te pagar pela OAB Tatuapé, Não, viu? em São Bernardo já saiu fora. Tudo depende. Né? É. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem 2 questões aí. A exposição do cliente, quando se colocam os dados do processo, ainda que se não coloque o nome da parte, mas de se colocar os dados, o número do processo, já se possibilita o acesso a ele. Né? Mas, de outro lado, a questão do conteúdo, a gente volta para aquela questão. Uma publicidade de caráter informativo é admissível. Então, se dizer que a justiça decidiu que tal, por exemplo, pessoas em tais condições têm direito a um benefício previdenciário, de uma maneira informativa, sem trazer dados do processo, muito menos uma convocação para que pessoas naquela situação procurem escritório. Mas eu posso dizer que o processo foi meu, que eu que patrocinei aquela causa ou também não? Sim. Sim. Fazendo isso de De uma colocar maneira... fonte. Por exemplo, fonte, processo número Não, tal, vara não. tal. É isso que não pode, né? Não pode, Ah, é não, isso? O número não. É. Não, então, por exemplo, eu vou falar sobre,
a justiça entendeu que cabe indenização por dano moral, No caso tal. no caso que envolveu um Retenção cidadão. de chaves, pá. retenção de chaves. Eu não entrega posso de imóvel. colocar a fonte, porque assim, da onde que eu tirei essa informação? Porque aí você vai para outro problema, né? A- Da onde que eu tirei essa informação? Eu posso A estar... fidelidade da informação. Então, Como se fosse uma referência, só para cortar, como se fosse uma referência bibliográfica, sabe? ou Eu fake tenho que news, mencionar, né? Porque senão eu estou gerando, às vezes, uma fake news e não dou a fonte. Então, se o tribunal gera uma notícia no site deles, no site do tribunal, e isso é propagado pelo advogado, ok. Né? A fonte foi o próprio tribunal. Agora, na medida em que se traz os dados do processo, isso acaba permitindo essa exposição do cliente, acaba, digamos que, mostrando uma intenção mais explícita de que as pessoas busquem aqueles serviços. Né? Então, essa que é a Olha questão. só, Bertan, a gente começou com a sua primeira pergunta tamo e nela. já surgiu Umas dúvida em todo mundo Pois aqui. é, Ele pois é. tem uma opinião, eu entendo outra, ela entende. Olha só como é Por difícil. isso que eu falo que não é fácil você falar sobre ética e nós que somos advogados há tempo, imagina você falar para a pessoa que está recebendo a carteira agora, que recebeu agora a carteira. É difícil, gente. É praticamente uma missão impossível. Por isso que nós estamos fazendo hoje, isso tem que se reverberar e nós tem muito assunto para discutir, para entrar na cabeça das pessoas e, de repente, tá na dúvida, troca uma ideia com um advogado, já com um pouco mais de experiência, para falar, você faria isso? Eu faria, só que dessa forma. Então, por exemplo, o Navarro, eu já percebi pela resposta dele, então eu já não posso pegar a sentença na íntegra. Mas eu peguei aquela decisão linda do TJ de São Paulo, que tem uma tesezinha ali, a tese eu posso jogar no meio. É isso? Sim. A Aí tese eu entendo posso cabível. jogar no meio. Sim. O que eu não posso é falar que a empresa multinacional tal, eu consegui ganhar insalubridade, porque aí todo mundo acha que vai ganhar insalubridade e é uma propaganda enganosa, porque quem vai julgar é uma outra caneta, é uma outra perícia que vai ter. Estou na linha certa de Além da raciocínio? Sim, exposição do... a questão de cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então eu vou dificultar agora Bora. esse tema, puxando Mata esse o gancho. Navarro, mata o Navarro. Eu vou pegar, hein? Pega eu vou pegar ele. ele na curva. Pega ele. Segura aí, segura as 4 rodas para não derrapar, tá, Navarro? Pega ele. É o seguinte, então. Então você me disse que eu não posso colocar o número do processo como fonte e fazer explicitando exatamente aquele assunto com o cliente. Ok? Ótimo. E se eu contrato uma agência de publicidade que tem um jornalista para escrever uma matéria do processo que eu ganhei e ele publicar? Pode? Bom, eu entendo que o raciocínio continua sendo o mesmo, né? Mas ele não serve o código de ética? Mas a partir do momento em que a gente tem por trás disso um advogado, né, Municiando. quer dizer, é possível até que a OAB busque dentro de um processo informações nesse sentido para ver se há uma publicidade paga ou não, e com isso fazer uma eventual apuração. Agora eu senti que... Posso complementar? Complementa, Bertanha. Você falou que se você pagar um jornalista. Mas e se se eu não não pagar pagar um jornalista? É. E se o meu cliente está muito feliz, a primeira coisa que eu faço quando ganho, quando perco também, mas vamos falar quando ganho, eu mando a sentença. Sim. E se ele publicar? É. Como é que eu tenho esse controle? Aí realmente o que o advogado não faz não está sob a sua responsabilidade. Ah. Né? Então o cliente faz, Aí, o pronto. terceiro faz. Tá vendo que, Você tá no vendo? fundo, existem saídas para se discutir um assunto sem ferir o código de ética. O advogado não pode prometer nada. Isso deixa de ser uma promessa para outros clientes, uma captação tida como indevida. Mas como é que você segura Não tem um como, terceiro né? de fazer isso? Não, e outra, a maioria dos clientes, quando tem uma ação vultosa, ou é uma ação que envolve uma questão moral que ele tem ali por certo, eu já tive casos de que ele pagou uma publicidade de falar sobre aquele determinado assunto e divulgar isso perante aquela rede, às vezes, local, para aquela comunidade. Consumidores, Eu clientes, entendo, né? eu entendo realmente como o Navarro é uma questão muito tênue, na verdade, é que nem É difícil. é que nem eu falo andar na Radial Leste a 50 por hora, é a mesma coisa que andar na Radial Leste a 50 por hora, se bateu 55 já toma multa.
tem que tomar muito cuidado, né? Ali. Eu tenho que complementar ainda na questão 1, Bora. alternativa C, a pergunta C da questão Navarro. Fiquei pensando no seguinte, pensando na questão da fonte, seria muito importante, porque, ainda mais no mundo de fake news que a gente vive, né? E pensando na publicidade processual, princípio da publicidade processual, que é regra dentro do sistema da Constituição Federal, que já foi muito relativizado com o processo eletrônico, no meu ponto de vista, né? Porque isso cerceou muito o direito do cidadão, por exemplo, de ter acesso. Se nem o advogado muitas vezes consegue ter acesso, porque não sabe, porque a gente tem inúmeros processos, né, no Brasil todo, sistemas processuais. Aí eu penso, mas o processo é público. E por que eu, então, não posso incluir se o processo é público? Eu entendo que os dados sensíveis, né, que alguém que vai, eventualmente, consultar aquele processo, de fato, eles estão expostos, mas estão expostos porque o processo é público. Se o processo é público, por que eu não posso divulgar a notícia do processo agora, que é público? Colocou ele na rua sem saída Não, agora. eu pensei nisso agora, né? Gente. É E eu difícil. concordo com você, hein? Aí eu fiquei... Então, Vamos lá. eu acho o seguinte, é uma linha tênue que é grande, essa linha tênue. Então, o advogado fica numa situação em que, se me perguntar, alguém vai ser condenado apenas porque colocou o número do processo? Eu acho isso extremamente difícil, né? Sim, Acaba claro. se fazendo, na verdade, um olhar do conjunto dos elementos, Sim. uma periodicidade, né? Quer dizer, está toda semana o advogado lá Tá divulgando certo. uma sentença, aquilo mostra que já existe, não foi uma situação pontual. Então, eu acho que a gente... Passa a ser apelativo, como a gente vinha falando, né? Isso, exatamente. Então, acho que deve-se Bacana. analisar essa questão da dosagem. Agora, uma postagem pontual de uma decisão Às vezes porque específica... tem teses né? muito interessantes Sim. que a gente... Teses diferentes. Tributárias Sim. acontece demais essa situação, viu? A Sim. discussão de PIS, de COFINS, direto tem essa. E vai essa acontecer cada discussão. vez mais agora com a reforma. E assim, né? voltando, a gente dando mais uma discussão sobre esse tema, né? Você me falou que não pode, mas essa é uma dúvida que eu tenho, tá? E vamos imaginar que eu fiz esse processo e me denunciaram com relação a esse número de processos que eu mencionei e tudo mais. Na minha defesa e na minha justificativa, eu posso juntar inúmeros advogados que já praticam esse ato e que se tornou uma questão comum e automaticamente eu não posso estar infringindo a ética porque todos os outros praticam esse mesmo ato nesse mesmo formato? É uma estratégia de defesa interessante, né? Agora, deve-se ter em mente que o Tribunal de Ética não tem uma polícia para sair por aí investigando, denunciando a Fiscalizando. todos. Seria bom, né? Ele depende das representações que chegam ao seu conhecimento. Então, se ele tem conhecimento, ele deve tomar as providências, né? Mas é uma estratégia de defesa, é isso? Eu acho que sim, é possível se. Ó, se bacana pensar aí, quem dessa está nos forma. assistindo aí, consultoria Navarro grátis aí, viu? É verdade. Eu tenho uma pergunta, só para não esquecer, posso pular? Bora. Dancinha no TikTok, eu não faço, mas tem muita gente que faz. Eu acho que tem que se analisar um contexto. Agora, a bem da verdade, será que isso de fato vai gerar uma clientela ou Qualificada. muito mais uma exposição ali que Exposição vai gerar. Mas Não será sei que é se uma isso exposição gera- TikTok ainda? para fins de advocacia? É uma coisa que fala, poxa, tá aí, vou contratar esse Credibilidade, advogado. né? Eu falei dancinha, mas ok, eu não fiz dancinha, mas eu tenho TikTok. eu ia tenho complementar. vários vídeos. TikTok pode. O que não pode TikTok é pode. você não trazer conteúdo no TikTok, tudo bem? Ou não? Não, Ah, sim. não, Não, pode conteúdo trazer pode trazer. Senão, gente, eu já não, excluí meu... o que pode, TikTok pode. Sim, sim, pode. Desde que você traga conteúdo. O que não Ah, pode é deixar claro, de trazer claro. conteúdo. Ficar expondo... Não, você não lembra? Sim. Eu vi um TikTok muito louco, que era a advogada de biquíni, aí ela tava na praia, aí ela começa sensualizando, aí ela cai no fórum. Então, assim, gente, aí Você vai- tá de brincadeira. é muito Ela legal. é criativa, É né? legal Muito ainda. legal. Só que é o seguinte,
faz sentido, porque o Não meu é de São cliente... Bernardo nem de Tatuapé. Não é. Tá. Isso daí... e acho que nem do estado de São Paulo, mas isso daí, eu acho que é do Rio, tá? Mas isso aí Eu já estou imaginando quem é, viu? Ah, é? Eu vou falar para você... eu também? Eu estou imaginando. Eu vou Alguma falar coisa pra que, você. que O meu- caiu, que tiro que foi O esse. meu cliente... Eu também estou imaginando. O meu cliente jamais me contrataria para fazer uma dança no claro TikTok. Que não. Sim. Não, mas conteúdo ok, O né? conteúdo Porque, no na verdade, TikTok- o TikTok é mais uma rede como É que o as TikTok outras, né? começou de uma forma Isso, e foi muito, crescendo. muito informal, e aí falou, não, TikTok não pode. Não, TikTok pode. Desde que Se seja você está informativo. trazendo conteúdo no Isso. TikTok, por que não pode? É que o conteúdo que gera engajamento na questão jurídica, ele não gera engajamento na rede social do TikTok, né? Sim. Se você Não falar tem assim, nada a ver. olá, pessoal, a gente está falando sobre TED aqui agora, vamos pôr no TikTok. Pô, não rende nada. Não. Facebook, vamos falar de Facebook, que é uma ferramenta já velha, né? Perguntas e respostas no comentário do Facebook. Então, por exemplo, eu expus um assunto sobre revisional de alimentos, sobre o estudante em graduação que depende do alimentante, e eu fiz uma matéria rapidinha gerando conteúdo, só conteúdo. Aí começa. Doutor Massicano, olha, mas o meu caso, o meu filho tem 23 anos e 7 meses de vida, e aí começa a pergunta e resposta. Isso pode? Olha, para esse tipo de pergunta, a resposta deve ser: procure o seu advogado. Essa é a pergunta. Olha, clássica. eu estou sentindo agora, eu senti um ar aqui, ô Bertanha, de publicidade, entendeu? Mas nem diga. Já peguei também. Por quê? Não, primeiro que o advogado tem que se valorizar. É né? isso aí, Você não vai dar concordo. resposta no Facebook, Claro, porque eu não estou falando que é para você cobrar um salário mínimo de consulta, mas que você cobre R$50, mas você tem que cobrar. Sim. Você tem que cobrar a consulta. Sim. Então você já está perdendo a tua consulta aí. Claro. Outro ponto. Olha, me chama no direct. Isso pode? Caixa de perguntas. Eu entendo que, a princípio, não há nenhum tipo de problema. Né? Se for informativo. Acontece né? muito, viu? Muito Sim. advogado gera caixa de perguntas. Eu até algumas vezes abri, não só pela questão da advocacia em si, da OAB, sobre direito, sobre como passa na ordem. E vira e mexe, tem uma pergunta lá, doutor, determinado assunto de direito, né? Que aí você, na verdade, não está dando uma consulta. Você está dando uma resposta para uma geração de conteúdo que a pessoa tem que pesquisar. né? Exatamente. Orientação. Olha, sim. a regra é procure seu advogado. Sim, claro. Isso é com certeza. E não dá para a gente dar uma resposta contundente com uma pergunta simples de duas, três fases. Doutor, eu devo divorciar com a traição? Pô, mas isso não dá para se fundamentar, né? Você sabe que tem uma advogada que tem um super engajamento com tudo direito de família. Eu conheço ela também. Conhece ela, né? Conheço, super conheço. famosa. Ficou super famosa. Eu sigo. E ela você vê que as gerações de conteúdo que ela faz, ela é muito pertinente. Sim. E você vê que ela realmente trabalha numa questão não de fazer a consulta, como você diz, eu tenho um caso assim, assim, assado, e você detalhar. Aquelas perguntas que como a gente está fazendo aqui. Que estão na Um legislação, ping-pong. estão Um no Código ping-pong, Civil, exatamente. estão Um na lei. ping-pong. Qual a última pergunta que eu vi no post dela? O meu amante quer dar um imóvel, vai me presentear com um imóvel, mas eu tenho medo que o meu marido tenha direito. Olha Olha isso. que loucura. Isso deve ser as Loucura. caixas dela, porque é tudo nesse tom, né? É tudo nessa história. Sim. E ela é muito fácil. Ela fala, olha, eu acho que está na hora de você entender a vida. O que você quer da tua vida? Marido ou amante? Ela responde Ela assim. responde assim. Ou seja, não tem nada a ver com... Sim. Ela meio que é uma psicóloga, advogada psicóloga. Sim, sim. Então, eu sigo ela. Sério mesmo, eu sigo. Eu sei, eu sempre olho os comentários e os posts dela, que é muito pertinente também. Pertinente. Ela Muito pertinente. tem um padrão muito E sabe o legal. que eu acho que é o interessante na Prete? Eu acho que o que é legal disso tudo é a gente que vivia numa advocacia que não tinha nada disso, a gente está entrando numa advocacia que hoje eles estão já no meio disso, vivendo isso há muito tempo, a gente está entrando e
a gente entende que precisa ter uma sinergia entre o antigo e o novo atual, e a gente começar a se seguir, começar a entender os ramos de direito que até então, sem as redes sociais, a gente nunca teria esse acesso. Mas não é? Verdade. Não é bacana Com isso? certeza. Porque isso interage até para A nós. gente está conhecendo, é um universo novo. É um universo Né? novo. Eu acho isso interessantíssimo. Vamos falar né? que graças a isso a gente está chegando no metaverso. Com certeza. Sim, Né? E metaverso. que isso já é uma realidade, não é um futuro. Sim, né? sim. E posso até aproveitar o gancho, Betânia? E veja só, a gente saiu de um provimento sobre a publicidade, Pois é. que era do ano 2000, em que se regulava a publicidade em lista telefônica. Páginas amarelas. Páginas amarelas. Páginas Internet de amarelas. escada, Que né, a galera Navarro? nem sabe o que é isso, Exatamente. gente. Escada. Gente, Páginas amarelas, os caras vão achar que é ofensa, hein? A internet, a internet comercialmente no Brasil começou em 96. Então, Pois é. quando veio o provimento no ano 2000, o provimento em 94 do Conselho Federal, não existia a internet enquanto ferramenta de publicidade. E isso, portanto, quando a gente vem em 2021 e tem um novo provimento, aí que a gente pode dizer que, de fato, surgiu uma regulamentação de uma série de questões que haviam muitas dúvidas. E esse provimento não veio propriamente para solucionar todas as dúvidas, porque, muitas vezes, a questão é o como fazer. Né? Então, por exemplo, a questão de live. Veio o provimento e falou, pode fazer live. Ah, então, posso fazer minha live à vontade? Não, mas dentro daqueles parâmetros Eu básicos. vi eu vou cortar só pra gente, senão eu esqueço de live. Teve um caso recente que eu recebi, o advogado está fazendo a live com a custódia ao vivo. Com a custódia ao vivo, e aí a juíza falou assim, não, doutor, você tem que desligar. Não, é público, tem que fazer público. Não, mas você não eu pode, já vi você viu isso aí? Batendo boca com Batendo o juiz, boca com o Isso, juiz, mas, isso, doutor, eu vi. a questão é uma questão lógica. A gente é público, mas você não pode fazer uma live no Instagram para ter seguidor. É isso mesmo, o juiz Não, eu proibiu. estou fazendo porque eu vou conseguir a custódia do meu cliente agora ao vivo. Gente do céu. O juiz falou, mas quem está Parabéns, presidindo essa audiência sou eu E e você desliga, pode você tem que desligar, desligar. porque eu que presido Olha essa só que audiência. absurdo. Poderia Absurdo, gravar, gente. mas não ao vivo. E, Ele sim, estava no Instagram ao até vivo porque na o código live permite que a gente e o povo faça curtindo lá, tira ele mesmo. Bom, eu conheço umas figuras na área criminal que fazem cada coisa que, olha, eu A vou área falar. criminal é mais a parte não mais por difícil. nada, né? mas é porque às vezes Mas é... mais apelativo. Chega tudo, né? Chega É. tudo. Chega de tudo. Essa semana eu levei, faz 15 dias eu levei para nossa subseção uma denúncia de um advogado, não tem nada a ver com live, mas assim, demorou e chegou para mim através de uma amiga aqui em São Bernardo, porque todos os dias ela não aguentava mais ele oferecendo o serviço do escritório dele no grupo do condomínio. Um grande condomínio aqui na cidade, com mais de 800 moradores. Ela falou assim, Adriana, dá para você fazer alguma coisa? Porque eu não aguento mais esse cara todo dia oferecendo. Não é Dri? assim, sabe? É diferente. No meu grupo de condomínio, algum advogado no grupo? Mando no Pois é, eu privado. ia falar isso Sim, agora. sou advogada. Vai no Precisa privado. de alguma coisa? Posso ajudar? Sim, Agora, bacana, peraí, é eu verdade. mandar todo dia, várias vezes por dia. Mas falta noção para quem faz isso, porque isso você não vai atrair cliente. Porque o Não, cara você fica com vai medo. espantar Você vai espantar as o cliente. pessoas. Você tem Vai. Você quer captar, mas captar da forma correta? Sim. Porque todos nós vendemos nossa imagem. Claro. A Claro, é gente nosso vende. trabalho, lógico. Não adianta. Sim. Começa a falar no seu condomínio, para o seu grupo de moradores, que você está Sim. lá numa festa do condomínio, qual que é a tua área de atuação? Claro, Começa a os participar, conhecidos. começa... Aí É você networking que a gente fala. Eu falo pro Networking. aluno Eu que adoro é esse tema, hein? faculdade. faz isso. Eu amo Mas de a vida é paixão isso. esse tema, Bertani. Sabe por quê? O que você está falando, Prete, é assim, as pessoas elas precisam identificar e entender e olhar que você é advogado. Claro. É a mesma coisa que você chega numa loja de magazine e você vai olhar aquela roupa. Aí chega um vendedor e fala, olá, tudo bem? Você quer mais roupa? Eu vou pegar mais roupa para você. Você quer roupa? Você quer tênis? Eu vou pegar um tênis. Você já Olha, saiu da loja. Meu, você já fala tá assim. lá- eu já tô lá Você fora. fica tão... Fala, gente, eu não quero... Você é pressionado, só tô né? olhando. Eu só tô olhando. olhando. Não, mas eu pego pra você, eu tenho o seu tamanho, você vai ficar lindo. Eu sumo da loja. Você não sobe? eu vou embora Você- na hora. Mesmo você querendo E comprar. olha que eu sou mulher, hein, gente? Mesmo você querendo comprar. Dizem que... Se nós temos essa perspectiva, É verdade. você imagina se a gente ficar falando toda hora que é advogado. Nossa. Você vai ser o
pentelho. Isso. O cara, você pode ser bom, mas a população não vai querer você. E vamos falar a verdade, gente. A advocacia é uma profissão que ainda e sempre vai ser assim. A vestimenta, Claro. a forma com que você conduz o seu diálogo, a sobriedade. em algumas Não adianta, situações, gente. claro. Isso daí faz parte da profissão e sempre vai fazer. Sim. Você não vai chegar na gíria e você acha que você vai conquistar um cliente sendo um Não. malandro. Não. Isso Sim, não existe, não isso não é existe. inerente à advocacia. Nem no presídio isso dá certo, viu? Mas muito menos no presídio. Sim. Não Eles mesmo. são os primeiros que fogem de você. É. Então, acho que a questão é essa. E eu tenho mais uma pergunta. Olha o ping-pong. Porque eu sei que a gente já está indo para o final. Tá e acabando já? Já estamos em 50 minutos? Ah, de mentira, podcast. Albertanha. Sério, loucura. Passa né? rápido, Advogado né? gosta muito de Brincadeira. falar, né? Falamos nada. Não, mas tá muito Tá bacana, legal. hein? Tá bacana. A Dá pra gente- fazer a uns gente 4, podia 5 fazer desse. podcast OAB, Episódios. episódio 1, episódio 2, a gente vai tratando. Muito legal. E o Navarro pode trazer uns causos aí, sem citar nomes, né? claro, A Caos, gente pode... Seria legal, hein? Escritório de advocacia junto com imobiliária, escritório de advocacia junto com contabilidade, escritório de advocacia junto com... E aí? Não pode. Pode. Isso aí, vedação Desculpa. expressa, e a gente pode até aprofundar para falar o seguinte: o advogado, ele pode ter quantas atividades na vida Claro. ele quiser. Ele pode ser advogado e contador, e ter corretor de imóveis, ser uma imobiliária sem problema nenhum. O que ele não pode é misturar as coisas. Inclusive, assim, ele pode ter um site do escritório de advocacia, pode ter um site da imobiliária, mas não pode ter um link de um para outro. Tem que ser coisas absolutamente independentes. porque essa Pronto, captação- metade delas já Gente, foram não pode, publicadas. se não pode ter o site, imagina Aumenta- você ter o Aumenta prédio o um do lado TED. do outro, né? Aumenta o TED aí, Bertanha. Mas, Navarro, o provimento 205 de 2021 me permite o coworking. Não é a mesma coisa? Olha, agora pegou na cor. Boa pergunta. Essa questão do coworking, que foi até objeto de um grande debate no Conselho Federal, quando foi aprovado o provimento, a ideia é o quê? É pensar naquele advogado que não tem um escritório de advocacia própria, mas ele faz uso habitual de um determinado coworking, e aí a possibilidade de ele divulgar aquele como seu endereço profissional. Então, dentro dessa lógica, é perfeitamente admissível, né? Agora, é claro que a gente pode pegar, da mesma forma que a live, dependendo de como é feita, pode ser irregular, o uso desse coworking, né? Então, é um espaço de coworking que eu tenho a minha imobiliária, eu tenho meu escritório de advocacia, eu tenho mais algumas outras atividades minhas. Aí, isso, na verdade, está descaracterizando o Instituto do Coworking como concebido no provimento. Para o pessoal que está no escritório, está na sua casa, para entender. Se eu estou utilizando o coworking, em tese o meu cliente chegou, porque eu tenho o coworking marcado com ele, vai lá, eu atendo no edifício tal, que lá tem um 5º andar do coworking, eu tenho 1 hora para te atender. Ele chegou para isso. Quando você compartilha um espaço, eu estou compartilhando da recepção, aonde eu posso pegar o seu cliente da contabilidade e arrematar para a advocacia. Nossa. E aí você já começa a mudar, porque eu estou concorrendo deslealmente à medida que o cliente está lá para a contabilidade, mas eu estou vendo o advogado, advocacia e contabilidade tem tudo a ver, porque eu tenho uma empresa, eu preciso do contador, eu preciso do advogado, então já vamos resolver isso? E essa é a diferença do coworking. O coworking eu não estou lá para a contabilidade, eu estou lá para o advogado. Eu já vim aqui para o advogado, que dificilmente a recepção eu vou cruzar vários. E geralmente eles têm grupos, né? Grupos de redes sociais em que eles se conhecem e formam parcerias de trabalho que também são lícitas e óbvio, né? Eu entendo, Podem existir. eu acho que Bertanha é uma linha também que é muito discutível mesmo. Não dá para a gente bater uma regra, não pode. Realmente a gente tem que ver o contexto da situação para a gente poder justificar e com as bases que você mencionou, Navarro, a gente tomar uma decisão se está fazendo a captação ou não. Mas um ponto importante que eu menciono aqui, faço agora como gestor de ordem, Bertanha, eu percebi que na última eleição, quando eu comecei a visitar os escritórios, era na época da pandemia, muitos advogados entregaram as salas. Mas muito. Tinha prédio inteiro de advogado. Verdade. Eu fui entregar lá o panfleto da divulgação, vim visitar o que é advogado. Não, doutor, mas não tem mais advogado aqui. Mas como não tem advogado? Um prédio inteiro? Não, doutor, entregaram tudo.
Fala, mas onde eles estão? São em casa, estão nos coworking. E aí os novos advogados eles já vêm com esse conceito, Bertanha. Por isso que a Ordem está entendendo esse novo formato. E antigamente era uma coisa que para mim era surreal. Você atender o cliente dentro da OAB, né? Com coworking. Hoje é a realidade. Hoje é a realidade. Pois é. Olha só que bacana. Legal. Hoje, a própria Ordem vem entendendo esse novo formato da advocacia e vem disponibilizando os espaços para esses... Principalmente, assim, o que mais utiliza são os recém-formados, né? Mas os com mais experiências, que às vezes tem 1 ou 2 clientes, não tem um espaço, ele também atende. E aí a gente tem um espaço dentro da Ordem, sem custo para o advogado, porque ele já paga a anuidade, ou às vezes... Dependendo de algumas subseções, eles têm uma rentabilidade em cima do corpo, mas é só para manter a estrutura, né? Mas, em via de regra, ele tem ali um espaço de coworking dentro da OAB, e aí acaba esse problema, né? Porque ele vai atender ele dentro da OAB e não tem a captação, porque é na casa dele. Que bom. Olha que bacana. E a gente sai desse problema. E, Dri, a Ordem tem que ir por esse caminho. Tem que A Ordem ir, tem gente, que ter não essa adianta percepção, fechar a os OAB tem que olhos. ter essa percepção Lógico. em fazer cada vez mais espaços de atendimento, o advogado, claro, que não dá para ser em coworking, então são as salas de atendimento que existe na OAB Tatuapé, existe na OAB de São Bernardo, existe na seccional, enfim, mas o coworking também, porque é aquela mesa de trabalho que você está lá para fazer o teu serviço, por uma hora que seja. Mas eu acho que é muito importante. E eu, sinceramente, o meu sentimento é que a OAB ela está indo nessa, ela está convergindo, ela está tendo essa sensibilidade. Eu não sei se no passado, desculpa até te cortar, se isso não era até uma infração ética. Olha, eu se estou você para for te levar- falar... Eu acho que se a gente parar para analisar o de 2000... Eles abominavam ter cliente dentro da casa da advocacia. Sim, Eles com abominavam. certeza. Que é a casa da Quando cidadania, vinha um advogado com cliente, falava, meu Deus, mas por que você trouxe o cliente aqui? Como se fosse um negócio assim, um impecável. capital. Sim. É verdade. Que bom que as coisas estão mudando. Então, Isso- a OAB está se atualizando. E eu acho, o Bertanha, só para finalizar esse assunto, Sim, para a claro. gente não entender que está encerrando, a OAB ela tem que mudar. Ela tem que se atualizar com as novas possibilidades de mercado. A gente tem que entender que vem uma juventude, os jovens, com uma outra visão de mundo, entendeu? E a gente precisa não quebrar os nossos conceitos e as nossas bases e os nossos pilares da advocacia, que foi constituída lá desde 1930 com o decreto da OAB, lá no Getúlio Vargas. Sim. Mas aquele lá não serve mais para o nosso mundo atual. E o direito ele tem constante movimento, e a OAB ela precisa entender essa mutação e se adaptar dentro dessa nova realidade. Eu acredito que a gente vem fazendo isso como gestor, e nós, à frente disso, entendendo isso, já gera, pelo menos, uma futura geração adaptável com esse novo formato, né? Eu acho que isso é muito bacana. Certeza. Eu fico muito feliz de estar vivendo esse momento da Ordem, né? É um momento especial, né, Marcelo? É um momento. Eu sinto que é um momento especial. Eu também acho. Né, Prete? De renovação. Eu acho que sim. Eu acho que quem tem essa percepção é quem está no momento de estar à frente desse projeto. Eu acho que é isso que é bacana. Muito bacana. Mas isso aqui vai dar vários episódios ainda, hein, gente? Muito. Que venham muitos, né? O rapaz lá tá cortando nós lá já. O Vini. Faz tempo, gente. Não posso, então vamos aproveitar e agradecer o Vini. Agradecer Valeu, Vini. o Tamo Ruiz. junto. Obrigado, hein? Tamo junto, Vini. Obrigado por tudo, viu, parceiro? E, Massicano, você é um irmão, parceiro. Tamo junto, Esse é um Bertanha. dos presentes que eu falo da OAB. Hoje, na entrega de carteiras, nós tivemos, né? E o Navarro foi, inclusive, o nosso Paraninfo. E nós falamos exatamente isso, que a OAB... Pô, se a gente não ganha nada, então você está fazendo o quê na OAB? É isso. É o inexplicável, é o algo mais. Isso foi até a fala do Navarro. Isso é o algo mais que a gente quer fazer, porque a gente sente que a gente pode trazer um pouquinho. Claro, a gente... Óbvio que todos os presidentes, todos os diretores que passaram pela OAB fizeram isso. Tatuapé, São Paulo, São Bernardo, Santos. Mas a questão a gente também tem o nosso pouquinho que a gente pode fazer, né, Dri? Claro, então a gente está aqui para isso. Contribuição, então acho que é isso que fica de lição para a gente, que é uma missão, e que fica também para quem está nos assistindo, para despertar essa vontade
de vir para a OAB de São Bernardo, de vir para a OAB do Tatuapé, ou da sua OAB, né? Para você estar prestigiando, porque é o seguinte, você precisa da OAB, mas a OAB precisa de você. Isso é sem dúvida alguma. Verdade. É uma entidade que precisa de advogado É isso aí. para se movimentar, né? Falou bola. tudo, assina embaixo, Bertanha. Bora então, Bora. Massicano, Obrigado Dri. pela presença. Obrigada, pelo Bertanha, convite. meu Muito presidente bom, Dri. querido. Navarro, é lógico que quando nós demos essa missão para você, era para te sabatinar mesmo. Eu sei que o teu potencial para falar sobre ética, nós não pegamos nem 1%. Por isso que já fica aqui o convite para essa turma boa voltar, para a gente falar, porque tem muitas coisas para elucidar, que eu acho que as nossas dúvidas são as dúvidas do advogado, e não é só do jovem, não. Do advogado que nos assiste. Então, obrigado mesmo, viu? Fica aqui mais uma vez para vocês, pessoal, seguir, independente de ser advogado, e de ser advogado inscrito no Tatuapé ou em São Bernardo, segue a gente no Instagram da OAB São Bernardo do Campo e da OAB do Tatuapé. Né? É isso aí. Segue Marcelo. nós lá, hashtag segue a OAB. Segue a OAB. Segue nós. E Segue daqui a nós. pouco vai estar no YouTube e no Instagram, os melhores momentos no Instagram da OAB Tatuapé e da OAB São Bernardo do Campo. É isso aí. É isso aí, Dri? Maravilha. É isso aí. Você quer? Curtiu? Vai para as suas considerações finais também, Dri? Não, gente, só quero agradecer esse bate-papo e todas essas reuniões que a gente faz só nos engrandece, né? Como isso. seres humanos e como Isso aí. profissionais. E Falou é isso, tudo. a vida é isso aí. Falou tudo. Bacana, show de bola. Ajudar o Obrigada, próximo, Bertanha. Massicano. Nossa missão. É nóis. É a nossa Navarro, missão. meu Tamo amigo. junto. Tamo junto. Tamo junto. Maravilha, pessoal. E é isso. A OAB existe para servir o advogado e para isso ela tem que se atualizar. É isso e aí. esse serviço aí é de utilidade pública para a advocacia. Sem dúvida foi de grande valia e conte comigo aí para outras oportunidades que será um prazer retornar. Boa. Obrigado. Isso aí. Bacana. Show de bola. Pessoal, Vini, que obrigado. bateu Tchau. na gente. Boa noite, Tchau, bom tchau. dia ou boa tarde, do horário que vocês estiverem nos assistindo. A galera É quer isso que falar vale. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa Bom noite. dia, boa tarde, boa Até noite. breve. Fui.